Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula não vai ter um tema específico, a gente está aqui com a Márcia, que é a nossa paciente de hoje, e a gente vai mostrar vários procedimentos na face dela, tá? E o nosso objetivo aqui é fazer algumas coisinhas aqui para conseguir ter alguma melhora, tá? Então a gente consegue observar aqui que a gente já tem uma queda do jaw, tá? Então a gente vai fazer um contorno de mandíbula aqui para a gente conseguir ter uma melhora dessa área. A gente vai fazer uma sustentação aqui do ligamento maxilar medial, tá? Pra gente conseguir levantar um pouquinho. A Márcia já tem PMMA prévio no sulco nasolabial e no sulco labimental, tá? Então a gente vai usar aqui um preenchimento um pouco mais superficial, porque a gente vai colocar esse preenchedor acima do PMMA. O PMMA está num plano mais profundo e a gente vai utilizar esse preenchedor mais superficial, pra gente conseguir pelo menos melhorar essa área e conseguir elevar um pouco essa pele. Tá? A gente também vai fazer um preenchimentozinho que depois eu vou fazer uma aula específica para vocês, que é da técnica B-Up da Mers, tá? Esse preenchimento, ele coloca o volume, tá? Da Belotero volume aqui na linha capilar temporal, pra gente conseguir fazer um efeitozinho de lifting nessa região, tá? Com o volume a gente consegue fazer esse efeito de lifting do zigoma e do maxilar e do terço médio da face. A gente vai então fazer um ponto no temporal com cânula, a gente vai fazer pontos de sustentação com agulha no zigoma e na maxila, vai fazer contorno de mandíbula e vai melhorar um pouquinho o mento, certo? Eu vou fazer a marcação agora aqui para vocês. Então a gente vai começar marcando de cima para baixo, certo? A gente sempre começa superior para inferior. A gente vai palpar a crista temporal, vai delimitar a têmpora da paciente, arco zigomático. Essa é a têmpora. Se a gente fosse fazer o preenchimento temporal tradicional, a gente colocaria o ponto de entrada da cânula aqui e faria uma redezinha no subcutâneo, tá? Como a técnica que a gente vai utilizar hoje é da B-Up, a gente vai fazer ali escondido na linha capilar um bolus com cânula 22 do volume, tá? Belotero volume. A gente vai usar hoje nela, a princípio, meio ml de cada lado. A técnica preconiza em torno de 1 ml por lado, certo? A gente vai utilizar meio porque eu acho que vai ser suficiente. Ela já tem uma boa sustentação do zigoma aqui, tá? A gente vai marcar a nossa linha do zigoma. Eu não vou colocar um volume grande nessa zona zigomática porque a Márcia não está precisando. Eu vou colocar um pontinho só, com 0,1 ml, CK1 e CK2, pra gente conseguir só dar uma leve sustentação, tá? Vira só um pouquinho assim de frente, Márcia. A gente também vai fazer um preenchimento na olheira nela, sulco nasojugal e sulco pálpebro-malar. Eu já vou falar a respeito disso para vocês. Primeiro a gente vai marcar os pontos de sustentação. Então nossos pontos de sustentação vão estar aqui, aqui e aqui, ao longo do ligamento, certo? Vira um pouquinho de lado. A gente sempre vai isolar o jaw, a gente nunca vai preencher o jaw no preenchimento de ângulo de mandíbula, tá? Nem no preenchimento de contorno geral. A gente vai palpar o ângulo da mandíbula dela, ele é um ângulo mais escondidinho. Vai colocar aqui um pontinho, tá? Lá justa ósseo e o resto a gente vai fazer no subcutâneo. Então vamos marcar 2 traves, desenhando o ângulo da mandíbula. E a gente vai desenhar o nosso preenchimento para alinhar melhor com o jaw e para dar uma sustentação para esse terço inferior e dar uma tracionada no jaw para trás, tá? Um pouquinho de frente. Aqui a gente vai fazer um preenchimento no pré-jaw. Eu vou colocar um ponto sob o ligamento mandibular e depois eu vou fazer com cânula nessa trajetória para a gente conseguir desenhar melhor esse pré-jaw. Eu vou colocar um pontinho aqui pra gente alongar um pouquinho o mento dela e fazer esse efeito. E eu também vou preencher o C1, que é o sulco lábio-mentual, tá? Pra gente ter uma alongada aqui no mento e conseguir nas áreas que não tem PMMA, conseguir esticar melhor e melhorar mais a projeção dessa pele. Esse vai ser o meu triângulo. Então, esse cantinho do lábio a gente vai tratar com ácido hialurônico de baixo G', porque como ela já tem PMMA no subcutâneo profundo, eu não posso utilizar um preenchedor no mesmo plano. Então, a gente vai colocar o preenchimento no plano superior ao PMMA. Baixa um pouquinho tua cabeça, Márcia.
Quando a gente tiver dúvida do ligamento mandibular, a gente pede para o paciente baixar a cabeça e o jaw vai ser o limite lateral do ligamento. Então a gente vai fazer um pontinho aqui justo ao ósseo e esse pontinho vai ficar sob o ligamento mandibular e isso vai nos dar já um efeito de lifting aqui e tração dessa zona. Agora tu vai virar bem pra cá. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Marcar a crista temporal, arco zigomático. Essa é a nossa área temporal. E a gente vai esconder aqui no cabelo, mais ou menos na região medial, tá? No centro dessa linha que iria estar aqui, a gente vai fazer o nosso ponto em bolos do Belotero volume. Dois pontos de sustentação de zigoma. Nossos 3 pontos de sustentação ao longo do ligamento. Vira bem pra cá. A gente vai marcar o jaw. Palpa o ângulo de mandíbula. E vai desenhar uma área que vai mais ou menos até o tragus, um pouquinho abaixo do tragus do paciente, tá? Com mais ou menos 3 centímetros. E que vai do jaw até o ângulo onde a gente quer. Essa parte inferior aqui, como eu quero alinhar mais ou menos com o jaw dela, eu preciso preencher toda essa área para me dar o efeito de tração e para me dar uma harmonia melhor para a gente conseguir ficar mais alinhado com o jaw, certo? É óbvio que quando o paciente tem uma quantidade muito grande de gordura nessa zona, a gente não vai fazer um preenchimento ao redor do rosto dele para fazer uma cara ao redor do jaw para ficar tudo alinhado. No caso dela, como a gente já tem perda de volume no ângulo e a gente ainda tem uma queda leve, a gente consegue alinhar isso muito bem, certo? Então a gente tem que ter esse feeling de saber até onde preencher ou quando a gente já tem que indicar uma cirurgia, uma lipo daquela região, certo? Vou virar aqui, Márcia. Então agora a gente vai marcar o preenchimento de sulco nasojugal e sulco pálpebro-malar. Pode olhar para cima. Pode ficar retinho assim e olha para cima. Quando o paciente olha para cima, ele vai puxar os ligamentos retentores que estão aqui e esses ligamentos vão puxar essa pele da pálpebra inferior e a gente consegue perceber melhor o nosso limite do preenchimento, certo? A gente vai fazer, pode olhar para frente agora? A gente vai fazer um preenchimento nessa zona, ele vai ficar justo a ósseo, em cima do rebordo palpebral inferior. E a gente vai conseguir diminuir essa sensaçãozinha de cansada que a Márcia fica por causa do afundamento. Quando a gente fizer esse ponto de sustentação em CK3, a gente já vai conseguir reduzir essa expressão e essa queda do sulco pálpebro-malar e sulco nasojugal. Então a gente já consegue melhorar essa região só com a sustentação do malar central. Aí depois a gente ainda vai fazer um refinamento com preenchimento no sulco nasojugal e pálpebro-malar. A gente pode deixar, quando a gente fica na dúvida, a gente pode deixar esse preenchimento numa segunda etapa. Se a gente ficar na dúvida se o paciente realmente precisa, se o paciente quer fazer ou não, a gente pode deixar isso para uma revisão em 15 a 30 dias. Então nem sempre é necessário fazer no mesmo dia esse preenchedor. Mas quando a gente já sabe que vai precisar, que mesmo depois da revisão a gente ainda vai ter uma perda de volume, vai ter uma necessidade de preenchimento dessa região da olheira, a gente já pode fazer tudo no mesmo tempo. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o ponto, a gente vai iniciar sempre crânio caudal, tá? Os nossos preenchedores vão ser sempre crânio caudal. Tem um estudo que saiu há pouco tempo do Cotofana, que ele até comentou numa live outro dia, que esse, se eu não me engano, é com a Gabriela Casabona também. É um estudo que fala a respeito de por onde a gente deve começar os preenchedores. Se a gente começar pela parte lateral da face, que é uma parte que é mais aderida ao plano profundo, que é antes, né, dos ligamentos, a gente consegue, fazendo isso, precisar usar uma quantidade de medicação muito menor na parte medial e a gente vai conseguir um efeito de lifting maior, tá? Então, os nossos tratamentos, eu já fazia assim, que a gente percebe isso na prática, isso não é uma coisa que foi descoberta agora. Quem já faz há muito tempo consegue perceber quando vai fazendo os tratamentos, que quando a gente vai preenchendo essa lateral e vai sustentando, a gente já vai tendo efeito de lifting, certo? A gente vai fazer toda a face direita da paciente e depois ela vai sentar pra gente ver esse efeito na prática mesmo, tá? Então a gente vai utilizar aqui uma cânula 22. A gente sempre vai usar cânulas que tenham marcação de bisel, tá? Então o bisel pra cima.
A gente vai encher a cânula até sair um pouquinho de preenchimento lá na ponta. E a gente vai fazer o pertuito com agulha também 22, mais ou menos nessa região aqui. Vai ficar um pouquinho acima do arco zigomático, certo? Cadinha, Márcia. A gente vai fazer esse pertuito com o bisel pra cima e só vai entrar o bisel, tá? Porque a gente só precisa romper a derme com esse pertuito. O tecido celular subcutâneo, ele é muito frouxo e é muito tranquilo da gente progredir a cânula. A gente vai direcionar a nossa cânula para a região a ser tratada. Minha cânula tá aqui, ó, tá? Tô palpando a ponta dela aqui com o dedo. Vocês vão ver que essa região temporal aqui, onde já tem a linha capilar, ela é uma região mais aderida, tá? Mas mesmo assim é tranquilo da gente utilizar a cânula aqui. E a gente vai depositar um bolus lentamente de 0,5 ml. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Qualquer coisa tu me avisa, tá? Pode deixar. Quando a gente está fazendo preenchimento, por mais seguro que possam ser as nossas precauções, como o uso de cânula grossa, né, a nossa experiência, é sempre bom ter esse contato com o paciente de ficar perguntando se está tudo ok, se ele tiver alguma dor forte ele nos avisa, tá? E zonas assim, que são zonas mais delicadas, com vascularização importante, com mais risco de lesão vascular, sempre injetem lentamente. Melhor a gente perder um pouco mais de tempo aqui do procedimento, demorar um pouco mais para fazer, do que oferecer um risco desnecessário para o paciente. Eu expliquei para a Márcia antes que essa região pode ficar dolorida, tá? Uns 4, 5 dias, porque é uma região mais aderida. E o paciente pode palpar também o preenchedor ali durante um tempo, porque a gente vai fazer em bolos, tá? Então a gente chegou em 0,5, retira a nossa cânula. A Niede vai trocar agora, a gente vai fazer um outro produto. Ó, vocês podem ver que fica um bolozinhos do produto. A gente não tem intenção de acomodar esse bolos, porque a gente quer um bolos de tração e sustentação. Vocês vão ver depois quando ela levantar que isso aqui já vai melhorar a região lateral do olho, tá? A gente vai fazer uma tração lateral aqui do olho e da cauda da sobrancelha. Então eu não tenho intenção de acomodar esse bolos. Eu só vou palpar, vou ver se tem algum sinal de alguma lesão, se tá tudo ok, não precisa fazer nada, tá? Agora a gente vai iniciar o nosso preenchimento de sustentação. Eu vou colocar 0,1 em CK1, 0,1 em CK2 e vou colocar 0,1 em cada um desses pontinhos que a gente marcou aqui previamente na região de CK3, mas sob o ligamento, tá? Então a gente vai dar uma sustentação nessa região aqui pra gente fazer um efeito de tração no sulco e pra gente diminuir essa aparência do ligamento maxilar também. Nosso ponto de entrada vai ser mais ou menos aqui, onde a gente consegue acessar todos os pontos com a mesma cânula. Eu gosto de usar essas cânulas maiores, com 7, 9 centímetros, porque a gente consegue pegar a face toda com um pertuito só. Esse aqui, tô palpando aqui a ponta da minha cânula, bisel para cima. A gente vai utilizar aqui agora o Renova Ultra Deep, tá? Que é um preenchedor com alto G-Prime. Ele é muito bom para fazer sustentação. E eu vou colocar um bolus aqui de 0,1 ml. Retornei um pouquinho. Tô com a ponta da minha cânula aqui em cima de CK2 agora, embaixo de CK2. A gente não precisa colocar com a cânula esse bolus justa ósseo. Ele não precisa estar no periósteo. Ele pode estar no subcutâneo profundo. Também tem outro estudo do Cotofano mostrando as camadas da face
falando justamente a respeito disso. Que se a gente utilizar o preenchimento mais superficial, a gente consegue o mesmo efeito de lifting utilizando uma quantidade menor de produto. Agora a gente vai fazer o sustentamento de CK3, tá? Essa região, quando a gente chega até essa zona próxima ao forame infraorbital, sempre tem que ser com cânula, sempre subcutâneo profundo. A gente só pode fazer justa óssea se a gente for fazer lateral a CK3. Aí a gente pode fazer com agulha. Eu sempre gosto de segurar aqui o tear through, tá? E a gente coloca o nosso bolus para ter certeza que o preenchedor vai ficar onde a gente está colocando. Eu vou descer um pouquinho, vou colocar mais 0,1. Vou descer mais um pouquinho, vou estar aqui, ó, nessa região do nosso último, da nossa última marcação. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Mais 0,1, certo? Aqui, a gente não pode apertar muito esse preenchimento, porque a gente quer que ele faça uma sustentação e uma projeção dessa pele. Então, se a gente começa a pressionar muito, acomodar muito ele acaba espalhando, né? Então, a gente vai só acomodar ele com leve pressão digital, mas sem fazer uma pressão grande para que o preenchedor fique onde a gente colocou, certo? Agora, a gente vai fazer o pontinho de sustentação daqui e o contorno de mandíbula, certo? Como a gente vai fazer sustentação pré-jaw e pós-jaw, a gente pode entrar no jaw com a agulha, tá? Então, para fazer uma quantidade menor de pertuitos. Agora tu vira bem pra cá. Nossa cânula tá aqui, ó. Lá no início, próximo aumento, próxima linha média, no início do nosso pré-jaw, e a gente vai preencher até o início do jaw. Eu vou colocar aqui 0,2 ml de preenchimento. Tudo bem? Tá queimando um pouco. Alguma dor forte? Não. O mesmo pertuito a gente vai utilizar para fazer o preenchimento de corpo e ângulo de mandíbula. Aqui é onde a gente vai gastar uma quantidade maior de preenchedor. A gente vai colocar ele no subcutâneo. Ele vai vir até aqui, até a nossa marcação, tá? Tô palpando a cânula aqui. Eu vou começar a depositar o preenchimento em retroinjeção. A gente vai fazendo pequenas retroinjeções de 0,1 ml, mais ou menos. A Márcia tem uma certa aderência aqui nessa região, a gente já vai rompendo ela com a própria cânula. Tô fazendo pequenos bolos aqui de 0,1
pra gente ter uma projeção maior inicial. Vocês já veem que já começou a dar uma diferença, a gente ainda vai colocar mais uma outra seringa agora, tá? Pode pegar, Ned, pra mim, mais um Ultradip. Tudo bem? Tudo bem. Vira só mais um pouquinho pra lá. Agora a gente vai continuar aqui. A gente pegou a nossa segunda seringa, tá? De Ultradip. Relembrando a anatomia, a gente vai ter uma aula específica, teórica sobre isso. Na nossa borda anterior do masseter passa a artéria facial. Ela vai sair de trás, de baixo da mandíbula e vai passar na borda anterior do masseter. A veia facial passa lateral, a artéria passa medial. As veias na face são sempre laterais das artérias, isso é uma regra, tá? Como a gente quer fazer uma definição maior do ângulo, a gente vai depositar um bolus aqui no ângulo. E no caso dela, eu depositei um bolus de 1 ml. De 0,1, desculpa. A gente ainda consegue perceber que na linha inferior da mandíbula ainda cabe mais um pouquinho de preenchimento. Então a gente vai colocar na linha inferior. Nessa linha aqui, acho que a gente já alinhou bem com o traçado da mandíbula dela. Pequenos bolos de 0,05 ou retroinjeções com 0,1 até 0,2 por bolos. Como vocês se sentirem mais confortáveis de fazer, tá? O que interessa é que a gente preencha toda essa região. A gente tem que tomar um cuidado, pessoal, porque aqui, ó, nessa linha limítrofe é muito comum a pessoa ficar com medo de passar e preencher o jaw e acaba ficando um afundamento entre o preenchimento e o jaw. Então a gente tem que ter cuidado de palpar aqui, ó, o meu preenchimento tá aqui, exatamente onde está terminando a minha linha, meu limite. A gente tem que cuidar para não ficar esse afundamento, tá? Senão a gente tem que fazer um novo preenchimento depois para refinar isso. A gente vai fazer agora, eu prefiro fazer sempre de cima para baixo, pra gente fazer o ramo da mandíbula, tá? A gente vai fazer o ratinho no ramo. Não, esse aqui. Vem pra cá, mas... Isso. Subcutâneo, estou palpando a ponta da cânula, bisel para cima. Vou colocar um bolus aqui de 0,1 ml para a gente fazer um cruzamento com aquele outro bolus do ângulo. E vou colocando pequenos bolos até preencher essa zona do ramo. A gente vai fazendo o preenchimento e vai vendo o que está acontecendo, tá? Às vezes a gente planeja colocar um pouco mais e precisa menos, às vezes acontece de precisar mais do que a gente esperava. O que interessa é que a gente entregue um bom resultado para o paciente, tá? Estou colocando esse 0,2 que sobrou mais no ângulo, porque eu acho que ela precisa de mais projeção de ângulo do que a de ramo, certo? Agora balance. Vocês vejam como a gente já conseguiu uma definição do contorno, tá?
O jaw dela é um jaw mais pesado, a gente pode depois aliar isso aqui com algum fio de tração, que a gente vai sair com um fio aqui embaixo do jaw para nos dar esse resultado, mas depois quando ela sentar vocês vão ver que a gente já consegue melhorar bastante só com essa técnica que a gente fez hoje, tá? A gente vai preencher agora, vira um pouquinho diferente, mas a gente vai preencher agora 2 áreas. Essa área do cantinho da boca, com a comissura labial inferior, que eu vou colocar um balance com agulha, tá? Eu prefiro com agulha 27. Eu vou colocar um balance com agulha porque ela já tem PMMA aqui e ela tem PMMA no sulco nasolabial. Então, como eu não posso usar no mesmo plano, a gente vai colocar mais superficial e eu vou tentar tirar essa quebradinha que a gente tem na pele. E aqui eu vou colocar um volume, tá? Em C1, né? E a gente vai projetar um pouquinho o aumento dela com volume também, tá? A gente vai fazer um oval aqui nessa região da ponta e a gente vai preencher com cânula, tanto essa zona quanto essa zona aqui, tá? Eu só gosto de fazer com agulha esse cantinho quando eu preciso ter um refinamento maior, assim, estar mais na mão com o meu resultado. É possível fazer com cânula tranquilamente também. Vira um pouquinho pra cá, mas... Cadinho. Ó, a gente tá na derme, desculpa, eu só preciso mostrar. A gente tá na derme quando a gente faz isso aqui, ó, que é o nosso teste de leque, e a agulha tá solta, tá? Então, se a gente tivesse, a gente tá na subderme, desculpa, a gente tá no subcutâneo. Se a gente estivesse na derme, essa agulha não ia estar solta assim. Então a gente está no subcutâneo superficial, que a gente consegue fazer a tenda, tá? Mas a gente não está profunda. Testem o plano. Lembrando que nesse plano aqui, a gente tem a labial inferior, a facial sai na borda anterior do masseter, chega mais ou menos na comissura labial, a 1-2 centímetros da comissura e vai dar a labial inferior e labial superior. A labial inferior vai passar por baixo do abaixador do ângulo da boca, certo? A Márcia tem bastante força nessa musculatura, a gente vai fazer toxina depois que terminar essa aula e eu vou aproveitar e vou fazer um pontinho de toxina aqui também. Esse é um dos poucos casos em que eu ainda uso agulha perto do lábio, que é para fazer essa levantadinha aqui da comissura. A gente vai colocar aqui bem do ladinho da comissura, bem superficial. Pronto. Pode me dar uma câmera 22? Balance. Pega outra câmera pra mim. Pessoal, a gente vai fazer o preenchimentozinho de sulco pálpebro malar e sulco nasojugal agora com o mesmo balance, tá? A gente gastou meio ml aqui na comissura e a gente vai gastar provavelmente mais meio, 0,3 ml mais ou menos para fazer a olheira, certo? A gente vai fazer a entrada da nossa cânula mais ou menos no centro, só uma picadinha. Uma coisa muito importante disso, ó. Eu vou entrar errado para vocês conseguirem ver. Isso aqui, ó. Desculpa. Tá errado. Tá? A minha cânula tá muito superficial. Eu consigo visualizar a ponta da cânula. Consigo ver o cinza da cânula. E eu consigo levantar bem essa pele e perceber que embaixo da cânula só tem pele. Tá? O plano correto para preenchimento de olheira é embaixo do músculo orbicular dos olhos. É aqui. Tá? Vejam que eu tento levantar e eu não consigo, eu formo uma tenda, tá? Eu não consigo fazer a elevação desse tecido, a cânula tá presa embaixo do orbicular, se a gente fizer assim, a gente consegue raspar o osso. Vocês não precisam raspar o osso, tá? Para fazer preenchimento de olheira. A gente pode simplesmente colocar embaixo do músculo e fazer esse teste da tenda. Tudo bem? Uhum.
E a gente vai colocando pequenos bolos embaixo da musculatura. Tá bem? Aqui o paciente sente um pouquinho, às vezes, quando a gente vai passar por baixo do ligamento retentor orbicular. Ó, canota ali, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem meio ml, tá? Que a gente fez meio ml no temporal desse lado. Eu vou usar esse outro meio ml pra gente preencher o sulco labiomentual, tá? E pra gente preencher a pontinha do mento dela, do queixo, pra gente dar uma certa projeção e fazer um queixinho mais triangular aqui. Então, nosso pontinho de entrada aqui. Nosso outro pontinho de entrada aqui. Cânula no subcutâneo. Minha cânula tá aqui. A gente vai fazer retroinjeções aqui. Esse cantinho é mais desconfortável para o paciente, tá? Só um pouquinho mais, não sei. A gente faz uma acomodação digital leve, sem fazer muita pressão também no preenchimento. Essa parte do mento, vocês avisem para o paciente de vocês que vai ficar dolorido por alguns dias, mas é dolorido, tá? Só quando toca, porque é muito móvel. O paciente fala, come, então pode ficar um pouquinho dolorido. Não é para ter dor, tá? Nenhum preenchimento é para ter muita dor depois. Se o paciente tem muita dor depois, deu alguma coisa errada. O paciente pode sentir dolorido, não muita dor, certo? Agora eu vou colocar só mais um pontinho nessa zona aqui, pra gente dar uma sustentada maior, e um pontinho supraperiosteal no ângulo de mandíbula, e aí a gente vai levantar pra ver como é que ficou um lado feito e o outro não. Quando puder aí, vocês me falam. Vira bem pra lá agora. Isso. Pessoal, isso aqui eu não vi ninguém que use desse jeito ainda, tá? O pessoal na maioria das vezes faz o ponto justa periosteal com agulha 27. Eu uso uma agulha 22, a mesma agulha que vem na cânula, porque eu não me sinto segura de colocar uma agulha 27 no rosto do paciente supraperiosteal. Apesar de ser uma área teoricamente com menos, avascular não existe. Mas com uma vasculatura menos importante, o ângulo de mandíbula, aqui não, aqui a gente já tem algumas artérias maiores, mesmo assim eu não me sinto segura de colocar uma agulha 27. Já fiz muito com agulha 27, tá? Mas já tem alguns anos que eu só faço com agulha 22. Todos os meus pontos de sustentação, CK1, CK2, CK3, quando eu quero fazer com agulha, ângulo de mandíbula, embaixo do ligamento mandibular, é sempre com agulha 22. A gente oferece uma dor um pouco maior por causa disso, desculpa, mas é muito mais seguro para o paciente, tá? O paciente tem uma segurança muito maior porque essa agulha aqui, se ela pegar algum vaso, ela não vai canular o vaso, certo? Então a gente vai palpar o ângulo de mandíbula. Ó, a gente desenhou a mandíbula dela até aqui, mas o ângulo dela tá aqui, ó, tá?
Então isso é importante de vocês observarem também. O ângulo de mandíbula dela tá aqui. A gente palpa o ângulo, picadinho. Chega lá no ângulo de mandíbula, aspira. Tem certeza que não tem nada, tá? Nossa bolha aqui não tem nada, não veio, não refluiu nenhum sangue. E a gente vai injetar lentamente 0,2 ml. Injetei 0,2 ml, retiro. Vira um pouquinho para cá, mais 0,1 ml embaixo do ligamento, sob o ligamento mandibular. Mesma coisa, toco o osso, aspiro. Vem a bolha, não reflui nada. Vou colocar 0,1 aqui. O paciente pode sentir um choquinho quando a gente toca com a agulha no periósteo, tá? É normal isso. Se não veio nenhum sangramento com uma agulha desse calibre, eu tenho certeza que eu não lesionei nenhum vaso, certo? Também não vou fazer nenhuma pressão maior, que a gente fez pontos de sustentação. Então, pessoal, aqui a gente fez o lado direito, tá? A gente ainda talvez faça algum refinamento em ambos os lados no final, mas só para vocês verem aqui como a gente consegue já uma diferença. O cantinho de boca, tá? Já subiu um pouquinho. Como eu falei pra vocês, o jaw aqui a gente não mexe, né? Então a gente não consegue diminuir o tamanho dele. A gente consegue depois, fazendo algum fio de tração, ainda levantar mais um pouco. Mas a gente já tem um delineamento, vira um pouquinho mais assim. A gente já tem um delineamento melhor do ângulo de mandíbula, uma definição melhor da face, uma diferença entre a face e o pescoço, né? Que sem preenchimento, vira um pouquinho aqui, a gente tem uma diferença menor, tá vendo? A gente tem uma mandíbula mais curta e um jaw mais proeminente. A gente vai alinhar melhor isso aqui. E a gente conseguiu também já reduzir a proeminência do sulco nasjugal aqui. E não sei se vocês conseguem perceber daí, mas a gente tem um leve elevação aqui, um reposicionamento da lateral do olho por causa do pontinho temporal, certo? Então, pessoal, a gente terminou o nosso procedimento, tá? A gente fez em cada sulco nasjugal e sulco pálpebro-malar, a gente gastou 0,4 ml só, tá? Então, vocês vão perceber agora, depois eu vou colocar num PowerPoint um antes e depois de fotografia embaixo da aula, tá? A gente vai revisar a paciente em 15 dias, vocês vão perceber agora que a gente vai olhar pro olho e vai achar que ainda tá faltando mais um pouco, tá? Todo preenchimento de olheira, eu nunca fiz preenchimento de olheira em uma vez só. Eu sempre faço, reviso o paciente em 15 dias, porque o ácido hialurônico nessa região, qualquer bolos extra que a gente coloca, a drenagem linfática do olho é muito ruim, tá? Da pálpebra inferior. Então, se a gente colocar algum excesso, fizer compressão linfática, a gente pode começar a fazer edema frequente, aí tem que usar hialuronidase, aí tira o preenchimento, aí já não fica tão bom o resultado, enfim. Então, eu sempre prefiro fazer em 2 etapas. A gente faz, revisa em 15, se precisar colocar mais um pouquinho, a gente vai colocar, certo? Então, a gente já tem uma melhora do cantinho da boca, do levantamento do canto da boca. É uma zona que a gente não consegue tratar com muita vontade, porque a gente não consegue usar muito preenchedor por causa do PMMA, né? Então eu coloquei um ácido mais superficial. A gente delimitou melhor o ângulo da mandíbula dela, diminuiu aquele afundamento que a gente tinha na olheira, certo? E a gente vai revisar em 15 dias depois de novo para ver se vai fazer o que de refinamento na olheira, se refina um pouquinho o cantinho de boca. Nos restou ali quase uma seringa inteira de Belotero Balance, certo? Então eu usei aqui na têmpora 0,5 ml de volume em cada lado. A gente usou para fazer o efeito de sustentação aqui o Renova Ultra Deep e a gente utilizou na olheira e no cantinho de boca o Belotero Balance.
Eu gosto bastante do Belotero Balance para fazer a parte de olheira. Eu nunca tive nenhum problema com ele de edema recorrente, infecção, nem nada. A questão de infecção é muito mais relacionada à asepsia que a gente faz durante a aula do que qualquer coisa. Então é melhor a gente ser neurótico com álcool, com clorexidina, limpem, antes, durante, depois, para não ter perigo de infeccionar, tá? As orientações para o paciente: vai fazer um pouco de edema, porque o ácido hialurônico ele puxa a água para onde ele está, ele é hidrofílico, certo? Então esse edema vai durar de 2 a 5 dias. Vai ficar um pouco dolorido na região tratada, porque a gente fez pertuitos, a gente descolou tecido, então isso é normal de acontecer por até 15 dias. Essa parte aqui da têmpora vai ficar uma elevação no local, porque é essa a ideia, é fazer um bolus, é levantar todo o tecido. Então pode ficar dolorido quando o paciente mastiga, porque ele vai utilizar o temporal para mastigar, e pode ficar um pouco dolorido quando ele fala também, mexe o rosto ou deita de lado. Quando eu faço um preenchimento full face, que nem a gente fez hoje, eu sempre peço para o paciente ficar 2 dias dormindo de barriga para cima, para não ter perigo de fazer pressão na zona tratada. Evitar de ficar pondo a mão no rosto nesses 2 dias, que é o tempo de fechar o pertuito das agulhas, para a gente prevenir infecção, né, e prevenir qualquer outra complicação maior. E evitar por 2 dias também de ficar fazendo pressão onde a gente fez os preenchedores e ficar apoiando a mão, certo? Eu peço para não fazer exercício no dia só para não aumentar o edema, mas não é uma recomendação muito necessária, certo?